A gente recebe aqui o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, para conversar comigo, Gabriel Medina, e também com a Bia Langella. Tudo bom, Jason? Obrigado por atender novamente o convite aqui da TC Rádio. Como vai? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Boa tarde, Jason. Ô, Jason, por um Boa lado, tarde. os dados do PIB da China vieram acima do esperado pelo mercado, mas por outro ainda representa uma desaceleração frente ao trimestre anterior. De maneira geral, o que o dado da atividade econômica mostrou sobre a reabertura da China? É uma reabertura pomposa como os mercados estavam esperando ou tem algum ponto de atenção ainda, Jason? Não, tem muitos pontos de atenção, especialmente aqueles ligados à questão sanitária. A China ainda tem o problema da Covid. Existia um problema, vamos dizer assim, político, especialmente na adoção de uma vacina que não fosse a Coronavac. Isso passou, porque obviamente já passou a eleição do Politburo na China, mas eles ainda não avançaram nessa questão de se adotar uma nova vacina. Deu problema, óbvio, acabou dando o problema mais grave naquela percepção de que você tinha que a reabertura seria algo macroeconômico super expansivo, super interessante, e não foi exatamente isso, tanto que as projeções da mediana para o trimestre eram de queda de 1,1%. A parte positiva foi, obviamente, pela estabilidade e, vamos dizer assim, pelo menor trabalho que o governo chinês vai ter em ter que avançar essa tentativa de chegar na meta de crescimento de 5,5% para este ano, 2023. Agora fica em aberto uma série de questões. Quanto tempo a China vai levar para reduzir os impactos da reabertura sem ter adotado uma vacina que fosse eficiente contra o Ômicron? Independente do que as pessoas pensem ou dos problemas relacionados no curto prazo em relação à vacina, nós estamos falando especificamente em relação a toda a questão correlacionada a se espalhar a doença. E o quanto ela vai investir nisso nos próximos meses, em que setores ela vai investir isso para tentar fazer uma retomada consistente da economia. Perfeito. Inclusive, né, sobre essa questão sanitária, a própria OPEP divulgou um relatório dizendo que a reabertura da China pode ser mais acidentada do que esperado e que o surto de Covid no país pode atrasar essa recuperação da demanda. Inclusive, a OPEP, ela estima que a economia chinesa nesse ano deve crescer 4,8% em 2023. Em relação ao seu racional, como que você enxerga essas projeções do mercado a respeito da atividade chinesa nesse ano, o Jason? Além da questão sanitária, tem algum outro ponto que você também quer acompanhar mais de perto para ver como que se sai essa retomada da demanda na China? Eu acho que, primeiro, a percepção de recessão nas economias desenvolvidas traria a China como um player importante na substituição deles, principalmente para mercados emergentes como o Brasil, em um cenário de desafios, especialmente no hemisfério norte. Eu acho que para a China, a questão sanitária ela ainda é o grande driver no curto prazo, e para entender como é que vai ser o futuro da economia chinesa, ou seja, se gerar projeções, as informações ainda são muito ruins. Ou seja, o nível de informação para que você consiga gerar uma projeção correta sobre o que vai acontecer com a China é muito parecido com o que acontece agora no Brasil. Você não tem informação suficiente para montar um cenário. E essa dificuldade, obviamente, faz com que, obviamente, você tenha um cenário de 4,8, que talvez seja um cenário que ainda é de um crescimento intenso, mas menos do que a meta, mas aí pode considerar esse começo atropelado e depois retomando. O importante é o seguinte, é imaginar em que commodities que a China vai se focar, imaginar também que pode ser um movimento de soft commodities, que a China cresça de agora em diante, que possa ajudar efetivamente, por exemplo, a economia brasileira. Hard commodities, minério de ferro vai ser o grande driver? Talvez não, de repente eles vão trabalhar com a questão da green energy, ou sim, o green economy, que isso daí pode ser algo que pegue bastante para a China. E essa green economy na China, a China ela é oportunista em termos capitalistas, vamos dizer assim, ela busca sempre aquilo que está mais alinhado com aquilo que vai ser a tendência de consumo no futuro. Ou seja, painéis solares, baterias, energia. Será que essas serão as commodities, efetivamente o cobre que vai ser o driver dessa vez e não o minério de ferro? Porque como nós vimos nos mesmos dados que nós observamos, em que a China cresceu, produção industrial, vendas ao varejo, teve um PIB melhor, o setor imobiliário sofreu porque o setor imobiliário era o que eles estão abandonando e essa rotação de setores deles vai efetivamente focar agora em outros modais energéticos, outros modais de investimento. Então,
Essas informações ainda são muito ruins. Ao se levantar essas informações, de repente a gente pode ter uma surpresa que a China vai conseguir debelar o Covid de maneira mais rápida, de repente vai estourar um crescimento monstruoso, ou ao mesmo tempo a gente pode imaginar que a China vai ter um crescimento parco e os setores que serão beneficiados não são, por exemplo, aqueles exatamente que beneficiariam o Brasil. E, Jason, apesar dos dados econômicos na China terem animado o mercado hoje, o minério de ferro fechou em queda na bolsa de Dalian. O que explica esse movimento? Aí já virou para alta. Só pra... Não, às vezes a gente teve, por exemplo, nos futuros em dólar, por exemplo, acabou virando para o positivo. Então, às vezes é um movimento de preço, porque também há uma questão de preço, há pontos técnicos agora. Então fica difícil colocar isso e fica um pouco disso que eu expliquei agora. Será que o minério de ferro vai ser o grande beneficiado? Essa é a grande dúvida. A gente vai saber se o minério de ferro será o grande beneficiado ou se efetivamente outras hard commodities serão mais beneficiadas do que efetivamente isso. Porque nesse cenário, precisa saber exatamente nesse plano chinês para que lado que eles vão correr. Uhum. Ô Jason, um dado que, por um lado, entra a curiosidade, mas por outro mostra um pouquinho da política chinesa daqui para frente. A China ficou conhecida por, durante 35 anos, adotar a política de filho único, né? Em 2022, essa lei foi revogada e o país passou a dar benefícios às famílias que tiveram mais crianças. E hoje sai que pela primeira vez desde 61, a população da China registrou um recuo. O que isso significa, se é algo fora da curva, ou que mudanças como essa pode trazer para a política econômica da China no futuro? Toda vez que você tem um cenário de crescimento populacional menor, significa que você está começando a perder o que se chama de bônus demográfico. E esse bônus demográfico é importante porque ele cria um crescimento econômico através da demanda e do próprio crescimento populacional de maneira quase que natural, e aí reduzem os esforços do governo de políticas econômicas. A China, na verdade, quando ela deixou de adotar a política de filho único, e aí, a partir dos anos, da metade dos anos 1990 até os anos 2000, ela começou a se despontar como uma grande economia global, o chinês descobriu que é muito caro ter filho. E a partir do momento que ele descobriu que era muito caro ter filho, não precisou ter política de filho único. Os próprios chineses passaram a ter menos filhos. Ou seja, a geração seguinte, a geração daquela que após liberação da política de filho único, continuou sendo uma geração de filhos únicos. Entendeu? Então, é neste sentido que, culturalmente, você pode ter tirado as travas para o chinês ter mais de um filho. Mas as travas macroeconômicas não mudaram, então o chinês continua tendo, na sua maioria, um filho só. E, obviamente, você tem uma longevidade grande, típica dos países asiáticos, mas com isso você também começa a fazer com que você tenha um problema na China, que é quase semelhante ao do Japão. É um problema de relacionamento e de casamento, né? Isso daí é uma coisa que chama muito a atenção, ou seja, um relacionamento de duas pessoas na China é muito difícil. É muito caro manter um filho, porque lá tem educação privada, mas tem educação, tem pública, mas tem educação privada, tem os custos, tem um monte de coisa. Ou seja, o mundo moderno atingiu a China e a China sentiu o peso disso. E ao sentir o peso disso, ela reduziu bastante o número de filhos, o crescimento populacional começou a diminuir, e aí a China precisa se adaptar a perder esse bônus demográfico. Uhum. E só para o nosso ouvinte entender o porquê a gente pegou como ponto de partida os dados do PIB chinês, foi o pior resultado do Produto Interno Bruto da China em quase 50 anos, ficando abaixo da meta do governo da China. E até um pouco explica, né, a participação da China no Fórum Econômico de Davos, né, o Jason? Uma tentativa muito forte do vice-premier que está representando um país de tentar recuperar a confiança dos investidores na China. O investidor perdeu essa confiança e por que essa confiança teria sido perdida, Jason? Você abalou um pouco a confiança na China por uma questão regulatória, muitas vezes. Você teve, um pouco antes da pandemia, aquela questão do Jack Ma desaparecendo e um aumento da participação do governo chinês em diversas empresas, buscando até golden share em algumas dessas empresas. Ou seja, isso daí é algo que sim,
pode ser que piore de agora em diante. Diversas empresas, por exemplo, ligadas à saúde, ligadas à educação na China, sofreram forte intervenção estatal, até porque eles dizem pela questão da paz social, porque a China, ainda que seja um país comunista, ela ainda segue preceitos muito fortes do confucionismo, e dentro desses preceitos está essa questão da harmonia social. E eles diziam que empresas, por exemplo, de educação, que eram tutores, né, o que a gente chama aqui de professor particular, e algumas empresas de saúde estavam gerando desequilíbrios e gerando uma desarmonia, e aí, obviamente, eles intervieram e acabaram praticamente fechando diversas dessas empresas que recebiam investimento estrangeiro. Fora certas dificuldades que você tem de investir na própria China, como mercado de capitais. Então, isso, junto com a segunda onda pandêmica e com tudo que aconteceu ano passado, obviamente acabou por atingir a economia chinesa e atingir a confiança dos investidores. Eles precisam agora dar sinais, primeiro, de menor intervenção, não do Estado, porque a gente sabe que, obviamente, é uma economia com forte peso do Estado, mas uma forte desregulação ou uma menor regulação tão pesada do Estado para que gere confiança de novo do investidor estrangeiro. Mas não só isso, que também há condições, voltando à questão sanitária, de que a retomada da atividade econômica vai ser consistente e o investidor que puser dinheiro lá não vai ter que passar por uma barrigada, coisa parecida no meio do caminho, que pode assustar muito, porque a barrigada de mercado ela é semelhante àquela que a gente tem na gíria também. Pois é. Ô Jason, agora trazendo a discussão aqui no Brasil, porque o que acontece na China traz um impacto para a Bolsa Brasileira, muito atrelada a commodities, mineradoras, siderúrgicas. O pessoal, sempre que a gente fala de China, pergunta sobre Vale. Diante desse cenário que a gente tem discutido aqui a respeito da China, como que isso impacta os ativos de risco no Brasil, Jason? São exatamente as ações das empresas ligadas à exportação e, nesse momento, especialmente ligadas à questão de hard commodities. Então, é isso que tem que se ficar de olho muito bastante agora, neste momento, porque é saber que caminho que a China vai tomar. Nós não temos essa informação ainda. Apesar da China estar querendo dar sinais de confiança, ela ainda não mostrou o caminho que ela vai seguir. E é isso que vai chamar muito a atenção. Existem grandes bancos americanos, por exemplo, que estão com um peso muito grande em China, apostando pesadamente em China, mas ainda não sabemos, ainda não conseguimos entender completamente que rumo que eles vão tomar. E a depender do rumo, pode haver um benefício de um lado, por exemplo, soft commodities. Eu acho que a questão de alimentos, o Brasil ele está na vanguarda. Nos últimos anos, aumentou o Brasil como potência agrícola. Vamos só entender como é que esse novo governo vai lidar com essa questão de demarcação de terras, com o próprio setor agrícola, se não vai entrar num modo conflitivo com o setor agrícola no Brasil. Mas a questão de outras commodities aí vai depender necessariamente do plano estratégico chinês. E aí temos que esperar para saber se será impactado positivamente ou negativamente. Jason Vieira, muito obrigado, Jason, pela sua participação aqui com a gente no Expresso da Tarde. Um grande abraço a você e até uma próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.